Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero dar uma dica hoje para vocês. Como fazer o autista evoluir, como fazer o autista aprender. Daí vocês vão dizer, mas tu nem é da área da saúde. Realmente, eu não sou da área da saúde, não sou psicóloga, não sou médica, não sou psiquiatra, mas eu sou autista. Então eu sei como eu aprendo, além de ter um filho autista, tá? E claro que a gente sempre fala, né? Um autista pode sim ser muito diferente do outro, mas ao mesmo tempo vai ter semelhanças, tá? E eu sempre aprendi muito pela repetição, tá? Que nem a nossa máquina de lavar roupas queimou, estragou, então eu encomendou uma lavadora pela Shopee, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando ela chegou, todos os botões e procedimentos eram diferentes da máquina anterior, tá? Então, a primeira vez que colocaram para mim para lavar, eu pensei, meu Deus, é isso? Tipo, existe fazer aquilo? Tá, já esqueci, não aprendi. Não aprendi. Mas depois de mostrarem 4, 5 vezes para mim o procedimento, consigo usar a máquina, a lavadora sozinha, tá? Repetição, repetição, visual, repetição. A mesma coisa quando eu ia quando era de lá uns 20 anos e eu ia para vaga de emprego, gente. Quando era teste de 3 dias para saber se tu ia ou não, né, ser contratada, eu sempre era rejeitada. Por quê? Porque no início eu me atrapalhava, no início, né, a que estava me ensinando, geralmente para operadora de caixa, né, que era o que eu tinha tido experiência, minha primeira experiência, daí tu acaba pegando as outras empresas na mesma função por ter experiência naquela área. Então, só que de um mercado para outra, de uma, né, loja para outra, é diferente. O computador é diferente, o caixa tal, tudo é diferente, tá? Então, as empresas que eu fazia teste de 3 dias, primeiro porque eu ficava, né, via aquela minha ansiedade, minhas mãos tremiam. Daí eles achavam muito esquisito eu ficar com as mãos tremendo, né? Como uma vez uma pessoa me falou, parecia uma vara verde, tá? Eu me atrapalhava, tá? Pela ansiedade, né? Primeiros dias, lugar diferente. Ai, vou passar, vou passar. E pela questão da repetição. Porque eu aprendo sim. Só que tem que ter paciência. Elas, no primeiro dia, eu não pegava, elas já julgavam. É tonta, não é inteligente, não é capaz. Daí nos outros 2 dias, só ficava me enrolando, me deixava mais para empacotar, coisa arada, para chegar no terceiro dia e falar pro gerente, ó, essa aí não tem condições, vamos contratar outra, tá? E eu sofria muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, dedicada, e eu não entendia, né? Me culpava, né? Hoje eu entendo por que eu era assim e por que me tratavam desse jeito, né? Agora, as empresas que chegam na coisa, não, contrato de 3 meses, daí decide se vai ficar ou não. Essas empresas eu ficava, né? Fiquei 3 anos numa, 3 anos na outra. Isso que daí, quando eu saí, eu que pedi as contas, não fui demitida. Porque daí, em 3 meses, é muitas repetições. Então eu acabava aprendendo. Depois que eu aprendia, eu até era elogiada por um ótimo desempenho. E é assim que funciona no cérebro autista. E é assim que funciona no meu filho. O meu filho tá desde a primeira série tentando aprender a ler e escrever. Na escola, né? Com professores dedicados, acolhedores. Parabéns aos professores, parabéns para o dia do professor. Os professores da escola do Gabriel atual e a anterior são maravilhosos, meus parabéns, tá? Se esforçaram ao máximo, sempre trataram o Gabriel muito bem. Só que eu via que às vezes faltava repetição na leitura. O Gabriel, que tem essa dificuldade grande de se alfabetizar, ele também tem suspeita de dislexia, tá, gente? Tem que ter muita repetição da leitura. E daí eu olhava os caderninhos do Gabriel, tinha dias que não era feito nada de português. Ou tinha dias que era feito bem pouquinho de português. Ou feito tarefas que não eram de leitura. Repetição, 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 gente.
que eu comecei a fazer esse ano? Nos outros anos, eu já fazia atividades em casa, tá? Gente, eu sempre fiz algumas atividades em casa com o Gabriel para ele melhorar, além das terapias, tá? Além da medicação, além da escola, sempre fiz atividades extras em casa. Mas esse ano eu foquei na leitura. Eu mesmo invento um textinho para ele de uma página. Eu invento texto, tá, gente? Vou escrever bem grande. E eu deixo assim, eu escrevo uma frase, deixo uma linha em branco, escrevo toda a frase, bem grande, questão visual, tá? E daí faço essa uma folhinha, uma página só, tá? Porque se ficar muito grande também dá o déficit de atenção, não se concentra, se irrita, tudo. Daí pego 10 palavras também por dia, uso as sílabas que eu acho mais difíceis, né? Porque bolo, bola, ele já sabe desde a segunda série ler. Então, pego palavras, né? LH, INH, CH, né? E peço para ele ler. Se ele não consegue, eu leio com ele, tá? E tô fazendo isso desde... Esse reforço eu tô fazendo desde março, tá, gente? Nos outros anos eu fazia outro tipo de atividades em casa, tá, gente? Mas esse ano eu falei, não, vamos focar nisso, na alfabetização, né? Até porque ele foi para a escola estadual muitas vezes não tem professora auxiliar, professora apoiadora, no meu estado, aqui do Rio Grande do Sul. Ele tá tendo agora, né, por bênção de Deus, porque no turno da manhã, uma aluno que é cadeirante, a mãe entrou na justiça, conseguiu, e acabou que daí ela fica o turno inteiro e acaba de tarde ficando com o Gabi e com outro autista que tem na turma do Gabi. Então ele teria sem apoiadora, sem auxiliar, tá? Que é estadual. Não tem no meu estado. Só se entra na justiça. Então imagina fazer atividades até de história, geografia, inglês, matemática, você não consegue nem ler a ordem da atividade e não tem uma professora auxiliar. Então tem que focar, sim, só na leitura, pensei, sabe? Na leitura, na leitura, na leitura. O resto deixa pra depois. E é isso que eu fiz em casa. E agora eu tô colhendo os frutos, tá? Ele tá lendo. Claro que tem algumas palavrinhas que ele ainda não lê, tá? Tô ensinando embaixo a letra cursiva, que é a letra emendada. Porque na primeira escola ensinaram só a letra bastão. Não sei porquê. Não acho correto. Tive que ter ensinado ao mesmo tempo a bastão e a cursiva emendada, e a bastão é aquela que tem nos jornais, tá, gente? Porque em muitos lugares, os professores vão escrever cursiva emendado, ou folhas que vai ter cursiva emendado, ou lugares que vai ter cursiva emendada. Não vai ter bastão, só porque ele sabe sobre bastão. Então tem que aprender as duas. Então eu ensino as duas. Eu coloco lá boca, bastão, e boca, cursiva, tá? Tem que saber as duas. Escrever pode ser só bastão, né? Porque tem dificuldade de correção motora também. E agora eu tô colhendo os frutos, tá? E eu faço só 10, 15 minutos por dia. Por mim eu fazia 1, 2 horas, tá? Conforme a terapeuta até me orientou uma vez por dia. Só que o Gabriel, ele vai ficar muito agressivo, muito irritado, vai ter muita dificuldade de concentração. O que se faz à força, gente, a gente não aprende, né? Disponibilidade e vontade eu teria de fazer, mas não dá. Porque o Gabriel tem déficit de atenção, tem hiperatividade também. Tem muita agressividade comigo. A escola não é nada agressivo, mas comigo ele é bastante. Então, eu faço 15 minutos, tá? Que não, é uma coisa que não chega a ser tão... né? Ele vai de tarde pra escola, tudo, né? Faz terapia também. Não chega a ser tão cansativo, né, pra ele. E agora ele tá lendo bastante. Tanto que a escola falou, né? Na rematrícula, o Gabriel está lendo, né? Tanto que o professor de geografia, mostrei esses dias para vocês, escreveu no caderno. Gabriel está lendo em geografia, né? Então é isso, gente. Repetição, repetição. Não deixar de acreditar no autista. Não deixar. Ele aprende mais devagar, mas aprende, tá? Fora os que tem superdotação. O autista que tem superdotação aprende rapidinho. Mas é só 5% dos autistas que tem superdotação, tá, gente? Não é o meu caso, não é o caso do Gabriel. Tá dando tempo, gente. Curte agora, comente e compartilhe.